Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui começando hoje a nossa live com o especialista. A Pimpos tem trazido pelo menos uma vez ao mês diversos profissionais de várias áreas especialistas em saúde infantil para ajudar vocês a cuidarem cada vez melhor dos seus filhos. Eu, como pai, também acabo sempre incrementando meu conhecimento. Já aplico bastante aqui em casa, o que tem me ajudado bastante a melhorar a forma com que eu crio a minha filha. E já agradeço aqui de início a doutora Bianca por ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que é precioso, Você atende pacientes o dia todo, e ao final da noite tá aqui compartilhando mais um pouquinho do seu tempo com outras mães, com outros responsáveis, que com certeza vão sair ao final aqui dessa nossa live com mais assunto para poder colocar em prática em casa com os seus bebês, E hoje o tema da live, doutora, é como deve ser a alimentação do bebê no primeiro ano de vida. Vamos lá, nos primeiros anos de vida, E, bom, a gente trouxe aqui nada mais, nada menos do que uma especialista em nutrição e amamentação, a doutora Bianca, vai falar um pouquinho dela agora. Passo para você, doutora. Eu que agradeço, Fábio, o convite por poder participar aqui dessa live. É um tema muito pertinente, muito relevante. Eu fico grata e lisonjeada pelo convite, por ter sido escolhida para a gente falar sobre esse tema. Vai ser um bate-papo bem rápido, mas eu acho importantíssimo esse diálogo, essa conversação, transmitir esse tipo de conteúdo para as mamães que estão aí assistindo, não só para as mamães, mas eu acho muito válido a grávida também participar, assim como os pais e as avós e as cuidadoras. Porque todo mundo está inserido no ambiente da introdução alimentar, da alimentação, não só a mãe, mas toda a rede que está ali em volta da criança e do ser humano, Porque são coisas que a gente vai priorizar, que a gente vai definir ou conduzir, que vai definir, que vai repercutir lá na fase adulta. Hoje, coisas que a gente acaba vivenciando como adulto, pressão alta, diabetes, muitas coisas são decorrentes lá da nossa alimentação, lá do começo da vida, da infância. Coisas que a gente acabou não tendo sido bem orientado e agora a gente tem a grande oportunidade por meio da internet, das redes sociais, de ter esse acesso a muito conteúdo, a muita informação de qualidade para que possamos aprimorar e aplicar para os nossos filhos, para os nossos pequenos. Eu sou Bianca Caluf, para quem não me conhece ainda, E eu sou médica pediatra, especialista em nutrologia e amamentação, atendo aqui em Belém do Pará presencialmente, mas também faço telemedicina para todo o Brasil. Depois foi uma das grandes dos benefícios que a pandemia acabou trouxendo, se pode se chamar de benefício, mas é a possibilidade da gente ter o contato com pessoas do Brasil inteiro agora e ter o respaldo, de poder fazer esse tipo de atendimento que é muito válido, Muito bom você falar sobre isso, A telemedicina, ela realmente veio para ajudar muito e até um assunto interessante, porque eu já escutei muitos pediatras comentando, mas é complicado a gente fazer um atendimento, por telemedicina. Mas também, de outro lado, eu já escutei muitos outros pediatras falando, não, mas você consegue fazer uma orientação diminuindo a ida a um hospital, por exemplo, diminuindo a ida num local que é capaz da pessoa levar o filho para se contaminar mais ainda. Com certeza, cada caso é um caso. Realmente tem alguns que não dá, mas a grande maioria da puericultura é orientação, a gente consegue fazer isso via online, com certeza. Muito legal, bem legal. E, doutora, já entrando aqui no nossa primeira pergunta, digamos assim, hoje a gente vai ter perguntas que o nosso time aqui de redação preparou e algumas perguntas que os nossos usuários do app e nossos seguidores aqui no Instagram, no Facebook, mandaram. E a primeira pergunta que eu queria fazer, eu acho que ela é bem pertinente para esse início, qual é a importância de se ter um acompanhamento adequado com um profissional da área de saúde nesse período da vida da criança? Eu diria, Fábio, que antes da gente entrar no assunto propriamente dito da introdução da criança, eu preciso entender que quando a criança nasce, ela já tem 9 meses de vida. Então, a importância da boa nutrição, ela se inicia na gestação.
Então, a grávida, ela já está programando metabolicamente aquele novo ser que vai nascer, aquela pessoa que vai nascer. Então, quando a gente fala sobre nutrição, sobre boa alimentação, a gente sempre tem que lembrar do que a gente chama dos primeiros 1000 dias de vida. Tu já deve ter ouvido falar desse termo, Fábio, os primeiros 1000 dias, que são momentos importantíssimos e cruciais para programar todo o metabolismo dessa criança, desse pequeno, para o resto da vida dele. Para a fase da adolescência, a fase adulta, até virar idoso. Tudo está ali na programação, como é feito esse momento inicial. Então, ele se inicia com a grávida. Eu preciso sim que as grávidas tenham acesso à boa nutrição. E para isso, nem sempre os obstetras conseguem, em tempo hábil, fazer esse tipo de orientação. Então, eu acho muito válido a grávida também ter uma nutricionista para chamar de sua. Né? E aí eu gosto muito das parcerias com as nutricionistas, porque elas são expertas nesses assuntos, tanto para a nutrição materno-infantil, quanto a nutrição para grávida, para gestante. Então, eu acho muito válido em relação a ter acesso a profissionais que se iniciem na grávida. A grávida precisa dessa orientação para programar o metabolismo dessa criança, porque nessa fase da vida, você entende que o feto, ele já é uma pessoa, mas ele tem algumas células ali, e ele está imerso ali num ambiente que é o líquido amniótico, que reflete diretamente a saúde dessa mulher. Se essa mulher está com pressão alta, se essa mulher tem diabetes, se essa mulher come mal, come junk food, muito refrigerante, enfim, a barreira que limita ou que faz a interseção entre o bebê e a grávida é só ali a placenta, e quase tudo passa ali. A barreira placentária, ela é muito permeável. Então, se essa mulher está bem alimentada, ela já está começando a programação desse bebê. E aí entra os 1000 dias. Os 1000 dias, eles contam os 9 meses da gestação, contam o primeiro ano desse bebê e o segundo ano. Então, da grávida até a criança de 2 anos é o momento mais crucial que você vai definir e programar toda a vida dessa criança. Então, aqui é válido a gente entender a importância dos especialistas em nutrição, dos obstetras, que são grandes parceiros aí para suplementar essa grávida, para orientar reposição de ômega 3, de ferro, de zinco, de selênio, que são micronutrientes fundamentais para essa mulher que está gerando um ser ali. A amamentação, que aí eu não posso começar a falar de introdução alimentar começando na comida, porque a comida ela já é um estágio mediano. Então, começa na comida da mãe, na grávida, e passa 6 meses de amamentação. Então, a amamentação, ali eu preciso ter um profissional que vai ser pró-amamentação, que vai estimular a amamentação, de preferência, a amamentação materna exclusiva até os 6 meses. Dentro do possível, se não for exclusiva, que seja predominante ao longo dos 6 meses, o aleitamento materno, porque ele é o alimento mais rico e mais completo, que vai programar também esse ser, prevenindo as obesidades, prevenindo desnutrições, prevenindo riscos metabólicos. Lá na frente, um adulto hipertenso, diabético, cheio de coisa. E a gente entende... Eu tô falando demais? Não, claro, eu falo muito, né? Pode seguir. Eu vou dar uma pausa já, vou fazer mais algumas perguntas que vão entrar nesse que você está falando. Porque assim, eu acho que a mãe, a mulher e a família como um todo, ela já deve se vincular, se associar, procurar profissionais que vão ter esse tipo de preocupação. Nutricionistas da grávida, os obstetras, a pediatria, né? Aí eu acho importantíssimo as orientações de amamentação para recém-mãe, porque não é instintivo. Muita gente acha que a mulher acabou de ter o bebê e ela já vai saber amamentar instintivamente, vai colocar ali o bebê lindamente no peito, ele já vai sair mamando, e não é assim que acontece. Não sei se tu já é pai, Fábio. Sou pai. Já é pai. Então tu vivenciou o período da amamentação ali com a tua esposa, provavelmente. E não é fácil, a gente passa por muitas dificuldades, tem a técnica, claro que uma ou outra vai conseguir naturalmente, sem problema nenhum, mas a grande maioria não vai ter isso, porque nós somos de uma geração, eu diria que nós somos filhos de uma geração
que não teve muito esse cuidado com a amamentação lá na década de 80, 70, porque foi o boom e o auge das fórmulas infantis. Então era muito chique para a mulher naquela época não amamentar e dar o leitinho ali para o seu bebê. E os estudos, né, foram se modificando, se aperfeiçoando, e a gente conseguiu retornar a essa essência da amamentação e entender a importância que ela tem. Então as nossas avós, elas amamentaram, mas os nossos pais não. Então são experiências que eles não transmitem para as novas mães, porque eles também não viveram essa experiência da amamentação. Então muita coisa foi perdida de técnica, de ajuda, né, de apoio, tudo isso. Doutora, e até pegando já, né, respondendo a dúvida de uma das mães ali que usa o nosso app, ela fala, mas o meu filho, ele usa fórmula infantil. Ela já deve iniciar a alimentação mesmo antes dos 6 meses? Uma boa pergunta, porque muita gente tem dúvida, tá? O aleitamento materno, ele é importantíssimo que seja exclusivo até os 6 meses. Claro que a gente tem que considerar também se o bebê é prematuro, se o bebê já está só com fórmula, mas se o bebê está só com fórmula, mesmo assim, ele só vai iniciar a introdução no 6º mês. Antigamente, existiam algumas orientações que alguns pediatras acabavam dando que se iniciava no 4º, mas isso vários estudos já demonstraram que não é benéfico para o bebê iniciar ou antecipar a introdução alimentar, porque eu preciso do que eu chamo de sinais de prontidão. E esse bebê, ele só vai ter os sinais de prontidão por volta do 6º mês. Claro que não é um calendário ali, 6 meses, acabou de fazer. Não, eu preciso analisar esses sinais de prontidão da criança, que são estar sentando sozinho ou com o mínimo apoio. E um bebê de 4 meses, ele nunca vai estar sentando sozinho, não é um marco da idade de 4 meses, é um marco de 6. Aí eu também entro na questão dos prematuros, por exemplo. Se o bebê foi prematuro, possivelmente a gente vai ter que corrigir sempre a idade dele para que ele atinja os marcos. Talvez esse bebê ele também não vai iniciar no 6º, talvez ele inicie no 7º ou no 8º, porque a gente corrige a idade. Essa foi inclusive a pergunta de uma outra mãe, né? Que o bebê dela é prematuro, né? E como é que ela faz para fazer essa introdução alimentar? Isso, aí eu preciso que ela consulte ou continue sendo assistida na puericultura pela pediatria, porque a gente vai analisando os marcos para conseguir identificar qual momento que esse bebê está apto para começar a comer. Porque ele não vai atingir no mesmo tempo que o bebê nasceu de termo, ele vai demorar um pouquinho mais. Ele vai demorar um pouquinho mais para sustentar o pescoço, para estar sentando, para engatinhar. Então, sempre a gente considera a idade corrigida, que é como se fosse a idade que ele deveria ter nascido, e não a idade que ele nasceu de fato, né? Então, em outras palavras, seria isso. Então, a gente tem que analisar se esse bebê está sentando, se esse bebê ele já tem a redução do sinal de protrusão da língua, que é um reflexo, e esse reflexo ele é muito característico. Quando o bebê começa a comer, ele sempre mamou a vida inteira ou tomou leite, né? Ou tomou fórmula infantil. E aí, para fazer esse tipo de alimentação, ele geralmente põe a língua para fora, protrusão da língua para puxar o leite. Quando você coloca um pedacinho da banana ali na língua dele, ele faz o quê? Ele põe a língua para fora, porque ele só se alimentou assim a vida toda dele. E não significa que ele não gostou, que ele está recusando. Não, significa que é um reflexo e esse bebê está tentando comer, mas ele ainda não sabe como. Então é o momento da gente ensinar, da gente apoiar, da gente instigar essa criança e não achar que ela recusou, porque isso também é um sinal de prontidão. Outro sinal de prontidão, demonstrar interesse pela comida. Então o adulto está ali comendo, a criança já está ali querendo, tentando pegar, olhando com fixação. É um outro sinal de prontidão que a gente não observa no 4º mês, tá? E outra coisa, no 6º mês eu já tenho certeza que esse intestino, ele tá com o seu microbioma já bem formado. Então eu tenho bem menos riscos das infecções, das contaminações, das intoxicações intestinais. Então, por isso tudo, o bebê, mesmo que não esteja mais mamando, ou que esteja mamando e tomando fórmula, ou que esteja só mamando, eles só vão iniciar no 6º mês. Independente. E foi engraçado que, por acaso, respondeu uma outra pergunta que era, mas por que aos 6 meses, né? E não antes ou depois disso, né?
Isso, aí a gente já tem os sinais, que é essa questão dos sinais de prontidão, né? É muito importante e válido a gente atentar para isso. Não é só dar comida para a criança, tem muita coisa envolvida nessa programação metabólica que vai perdurar para sempre. E Bianca, a Cíntia aqui que está acompanhando a gente, ela fez uma pergunta. O filho dela tem 1 ano e 6 meses e ele não está querendo comer nada, ele só está se amamentando, né? O que ela deve fazer nesse caso? Tá, uma boa pergunta, tá? O bebê, eu vou falar novamente os marcos ou os momentos da alimentação para que a gente entenda, tá? O bebê de 0 a 6 meses ele só mama. De 6 meses a 1 ano, ele vai mamar e complementar com a comida. E a partir de 1 ano, ele vai comer e complementar com o leite materno, tá? Então, é preciso que a gente entenda isso para que a gente perceba que o mamar até 1 ano, ele ainda supre a grande maior parte da necessidade da criança. Mas depois de 1 ano, ele já se torna complementar. Muita gente acaba pensando nessa fase, então, que o leite materno é fraco ou que ele perdeu nutriente. De forma nenhuma. Ele continua igualzinho. O que mudou foi a criança. A criança cresceu. Então, acaba que a demanda dela vai ser um pouco mais intensa do que do bebê um pouco menor. Mas, a partir de 1 ano, a gente tem um quadro ou um fato que é chamado anorexia fisiológica do bebê. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a anorexia fisiológica do bebê, já? Essa ainda não. Não, ela tem a ver com a desaceleração do crescimento e do ganho de peso da criança. Um bebê, quando ele nasce, ele pesa por volta, né? Claro que tem as variações, mas é por volta dos 3 quilos. Quando ele completa 1 ano, ele está com 9 ou 10. Então, em 1 ano, ele triplica o peso dele. E ele cresce absurdamente. Ele nasce com 48, que ele vai crescer muito. Né? Da vida humana toda. Tá? Nunca mais vai crescer em 1 ano 15 centímetros, 20 centímetros, que é quando acontece do 0 a 1 ano. Então, ele cresce muito. De 1 ano para 2, de 1 para 2, ou seja, 12 meses, ele vai ganhar 3 quilos no máximo. De 2 a 3 quilos. Ele vai sair de 10 para 12. Ou de 10 para 13, ou de 9 para 11. É isso que ele vai ganhar nesse intervalo de 1 ano. Então, ocorre uma desaceleração brusca da necessidade calórica dessa criança. Isso é anorexia fisiológica. O bebê, naturalmente, ele se autorregula para a quantidade que ele precisa. Caso contrário, e todos os bebês nascem programados para se autorregular. E isso vai acontecer naturalmente com o bebê de 1 ano. Isso é muito interessante porque eu já ouvi, né, várias mães e pais também, colegas meus ou usuários do nosso app fazendo perguntas do tipo: mas meu filho, ele está com 10 quilos há 6 meses. Isso tem um problema, né? Assim, até a doutora, sua pediatra, que esteve aqui na última live, que a gente falou sobre curva de crescimento, ela comentou relacionado a isso, que depende de onde ela está no gráfico de crescimento, não necessariamente qual peso do peso real. Tempo. Isso, então não é uma avaliação de peso, é uma avaliação de onde ela está na curva, né, do gráfico, onde ela está inserida essa criança. Então, se ela está bem inserida, ela não vai ganhar absurdamente mais 1 quilo por mês, como ela ganhava em 1, 2, 3 meses, que era 1 quilo por mês. Depois de 1 ano, ocorre essa desaceleração da necessidade calórica. Então, os bebês se autorregulam de forma que eles começam a comer menos. Então, se a gente pega uma criança de 1 ano e 3 meses, ela come menos que um bebê de 8 meses. Um bebê de 8 meses come muito mais, porque ele está em pleno auge ali de ganho de caloria, de desenvolvimento. A criança de 1 ano para frente reduz. Isso acaba criando uma grande frustração nas mães, porque elas acham que quanto mais velho, mais vai comer e faz pratos maiores. Na verdade, o prato do bebê de 1 ano e 6 ele é um pouco menor do que o prato de um bebê de 10 meses. Ele come menos, naturalmente, ele come menos. Agora, para eu dizer se eu preciso, de fato, me preocupar com o filho da Cíntia, né? A Cíntia, que ele está com 1 ano e 6. Para eu dizer se realmente eu preciso me preocupar em tentar dar alimentos mais hipercalóricos para essa criança, eu preciso ver em que posição ele está na curva. Porque se ele realmente estiver embaixo na curva, aí eu vou precisar investir em alimentos mais
mais calóricos, um pouco mais calóricos, porém saudáveis, tá? Porque quando a gente fala, eu quero que o bebê fique gordinho e fofinho, e taca-lhe mingau, farinha, açúcar, você está programando essa criança para ser um adulto obeso lá na frente que não vai conseguir se regular. E aí, quando ele tiver sobrepeso, com obesidade, com dificuldade de emagrecer, ele vai ficar desesperado querendo voltar atrás, porque foi programado de forma incorreta aqui nessa fase. Então, é importantíssimo que a gente fique atento para não criar esse tipo de programação. Entender, se ele estiver bem na curva, se ele estiver bem posicionado, ele está se autorregulando. E aí, o que eu tenho que fazer? Estimular, usar criatividade para que essa criança aceite um pouco mais os alimentos. Mesmo nessa idade que ele está, doutora, desculpa lhe perguntar, ela poderia fazer uma introdução com BLW, algo nesse sentido? Sim. Já que ele recusa muito. Com certeza. A alimentação com BLW ela é muito legal no sentido de tornar essa criança independente. Ela deixa a criança muito independente. Então, eu preciso, de certa forma, tentar tornar o ambiente mais lúdico, com menos distração. Se tem tela, tentar diminuir a tela. Se tem muita conversação, tentar reduzir, tentar focar mais no alimento, tornar ele participante do momento. Eu fiz até um Reels recente, que eu botei assim uma fotinho de um sanduíche cheio de barata e diz assim, tá uma delícia, pode comer. Será que você comeria um sanduíche cheio de barata? E se eu disser que tá uma delícia, esse sanduíche tá gostoso, e o pessoal lá da China come e é uma delícia, eles amam. Você comeria mesmo assim? Provavelmente não, porque você não sente segurança naquela comida. Porque você tá com medo, você tá vendo ali barata, tá asqueroso para você. Então, quando eu trabalho essa ideia pensando na mente de uma criança, ela vê a comida provavelmente como algo novo. E o que é novo assusta. Então, ela não tem ainda segurança e confiança para comer aquele alimento. Isso é preciso ser criado. Então, eu preciso criar segurança e confiança para que ela goste de comer. Se eu forço, se eu instigo, se eu tento apertar, tento fazer, ela não vai querer comer. Porque ela não está segura com aquela comida. Ela vê um sanduíche cheio de barata, se fosse a gente. Entendeu? Isso que é a visão dela. Entra até numa pergunta exatamente nesse ponto. A mãe perguntou aqui, meu bebê está preparado para receber esses novos alimentos? Como é que ela sabe que ele já está preparado? O que ela deve levar em consideração para entender o momento do bebê dela? Para entender se ele está preparado, eu preciso prepará-lo, tá? Ele não vai se preparar sozinho, ele vai atingir os marcos, mas eu preciso trabalhar essa ideia do alimento como algo seguro. Porque se ele sentir no alimento medo, insegurança, ele não vai querer. E quanto mais forçar, mais vai ficar algo desconfortável e mais você vai programar essa alimentação de forma incorreta. Então, eu preciso deixar a criança participar, por exemplo, do preparo do pratinho, deixar ela pegar na comida. Se você é aquela mãe, aquele pai que a criança sujou aqui um pouquinho, já está limpando, a criança acaba entendendo como o alimento algo ruim, algo perigoso, que está sempre sendo limpo de mim, então não é bom. Não, pelo contrário, você deve deixar a criança se sujar, para que ela sinta segurança. Aquilo não faz mal para mim, a minha mãe deixa eu me sujar, então ela vai ficando mais segura e confiante. Outra coisa que é muito importante, já falando para um bebê, no começo da introdução, bebê de 6 meses, é atentar para o bebê de 5 meses. Aos 5 meses, é muito válido a gente começar a instigar essa textura, essa descoberta de novas texturas. Como a gente faz isso aos 5 meses? Começar a dar brinquedos para a criança que tenham textura. Brinquedo de veludo, brinquedo de camurça, brinquedo com bolinhas, para a criança passar a língua nessas superfícies e começar a acostumar a língua dela com outras texturas. Porque isso também é muito importante. É uma das grandes dificuldades no começo da introdução. Porque o bebê não está habituado à textura diferente do leite materno ou da fórmula ali na língua dele. Então, ele só se alimenta assim. E aí, uma outra coisa que eu acho muito válida também, que a gente pense e relembre, é que a questão da hidratação, da boa hidratação, tá? A água, ela é fundamental também. E esse bebê, para que eu perceba que ele está preparado, eu preciso... eu entro num dos momentos de dificuldade. É os riscos de engasgos.
Então, para que eu saiba que ele está preparado, eu sei que o risco de engasgo reduziu, tá? E como é que eu sei disso? Se ele atingiu os marcos. Sentar, se ele atingiu todos esses aí eu tenho certeza que esse bebê não vai ter risco de sofrer nenhum tipo de engasgo. Muito, muito interessante isso, doutora. Eu acredito que deve estar tirando muitas dúvidas. Inclusive, eles estão perguntando aqui se vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. Depois vai estar lá no nosso YouTube disponível, né? Você vai poder acessar lá a qualquer momento. Legal. Doutora, eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que é interessante. Não é mais dos meus primeiros dias de vida, mas é uma criança que de nossos usuários aqui, inclusive dessa vez foi um pai que mandou. Poucos pais interagem, né, com o nosso web, mas isso tem mudado já, tenho visto bastante, principalmente meus amigos, eles já começaram, por eu estar incentivando bastante essa área, eles já começaram a querer cuidar mais, né, dar mais atenção à alimentação dos seus filhos, à saúde mental deles, a tudo, na verdade, né? Acaba que o pai se aproxima mais e é muito importante e bom isso para a criança, né? Ter não só a mãe, mas também o pai e toda a rede de apoio, como você falou, avós, amigos, né, babás, todo mundo, pediatras e outros profissionais que estão ali nesse cuidado. Mas uma pergunta que tem aqui é sobre uma criança de 3 anos, que ela come pouca ou quase nenhuma fruta, né? Mas ela está mais ou menos na média, um pouquinho abaixo, né, do gráfico, e ele está perguntando se ele deve se preocupar com isso, se ela vai perder muito nutriente, que vai fazer falta, que ela não vai crescer o suficiente que deveria crescer. No caso, é uma menina, né? Tá certo. Quando a gente também faz esse tipo de avaliação, é importante entender que nem sempre a questão do gráfico em si, ela não é isolada. Eu não posso olhar. É como se eu batesse uma foto e visse aquele gráfico ali e não estou analisando o vídeo, que é a história daquela criança. Então, eu sempre tenho que olhar como um panorama e não como uma foto, como um vídeo, algo fluido, algo que acontece. Então, às vezes, eu posso ter um bebê que está ali no gráfico, na linha da média, verde. Mas se esse bebê não come bem, se ele não está comendo frutas, não está comendo vegetais, não está se alimentando de boas proteínas, já está com açúcar de forma exagerada, esse bebê possivelmente ele está inflamado, ele não tem um microbioma bem formado e esse peso que ele está apresentando não é um peso de qualidade. Então, não é só ter o peso na curva, eu também preciso saber se esse peso é de qualidade. E sim, é algo que pode vir a impactar, sim, num desenvolvimento maior posterior dessa criança, lá na adolescência, lá na idade adulta. Lá quando ela estiver nos seus 20 e poucos, 30 anos, já desenvolvendo um diabetes, já desenvolvendo uma hipertensão, porque esse começo não está sendo bem cuidado. Então, é muito importante a gente atentar para essa boa introdução no começo da vida dos primeiros 1000 dias. Essa criança já está no 3º ano. Então, eu preciso muito, sim, trabalhar para que ela coma mais frutas e vegetais, porque eu preciso ter um peso de qualidade. Mas aí eu questiono. Agora, eu questiono para o pai. Ele come fruta? Porque a criança, ela é o reflexo da família. Então, se a família não está comendo, possivelmente a criança também não vai comer. Então, quando a gente fala assim, o bebê de 1 ano, ele já tem que estar comendo a comida da família, eu preciso saber qual é a comida da família. Porque senão, é a família que vai ter que começar a comer a comida do bebê a partir de 1 ano. E todo aquele contexto familiar tem que mudar o seu formato de alimentação. Para que a gente programe uma boa alimentação sempre, na maior parte do tempo. Óbvio que aqui a gente não está sendo radical. Não é o tempo todo. Óbvio que vai ter as festinhas, que vai ter os docinhos ali. Mas uma coisa é ser pontual, outra coisa é no dia a dia. Então, o dia a dia, a maior parte do tempo possível, eu preciso que a família toda se alimente bem. Porque a gente diminui o processo inflamatório do nosso corpo. Às vezes a gente olha uma pessoa assim externamente, parece que ela está saudável. Mas se a gente fizer ali um exame, uma dosagem, uma avaliação, a gente vai ver se ela subir um lance de escada, ela já está super ofegante lá em cima. Isso não é saudável. Essa pessoa possivelmente está inflamada e a gente não nota. Porque na face dela está tudo bem. E a gente vai ter as repercussões disso lá na frente.
Então, sim, essa criança precisa melhorar a alimentação dela de forma a ingerir mais frutas, eu diria descascar mais e desempacotar menos. Ou seja, focar mais no alimento natural, comida de verdade, do que nos industrializados e nos ultraprocessados. E aí eu não me preocupo só com a criança, a filha dele, mas ele, a esposa e todo mundo que mora ali na casa também tem que começar a comer mais fruta. Porque senão a criança não vai também. Não adianta eu instigar, olha filha, tá aqui a fruta, tá aqui a laranja, tá aqui a banana, se ela não tá vendo eu comer também. Então, todo mundo tem que estar inserido nessa mudança de comportamento. Com Né? certeza, com certeza. Eu acho que isso daí é bem mesmo, porque eu até, não há muito tempo atrás, né, passei a comer mais frutas e a minha filha começou a comer um pouco mais, mesmo que não tanto, mas um pouco mais também. Eu acho que, olhando e analisando, ela acaba identificando, como você falou, perdendo o medo, né? Que a criança ela acaba tendo muito medo, né? O que é uma laranja? Ela até pega a laranja de brincadeira, brinca que está comendo, mas quando é a verdadeira, ela tem uma certa rejeição. Aí, é lógico que a gente está ali sempre tentando indicar, né, o porquê que aquilo é benéfico, mas a criança sem forçar, né? Porque quando a gente força, acaba criando mais reclusa, mais trauma. Com certeza. Doutor, e fazer uma pergunta que eu acho que ela é bem importante. Uma mãe, né, comentou que o filho dela tem síndrome de Down e ele tem 4 meses. Ela está preocupada em como é que vai ser a introdução alimentar dele. Certo. Se é diferente, se é parecida. É parecida, mas tem algumas particularidades. Então, eu preciso que essa mãe que tem um bebezinho com síndrome de Down já esteja bem acompanhada por um pediatra da puericultura e preferencialmente por uma nutricionista também, tá? Como eu já falei no começo aqui, eu amo o trabalho das nutricionistas. Então é importante porque o bebê que tem síndrome de Down, ele é um bebê naturalmente hipotônico. E o que é hipotônico? Ele perde, ele não tem tanta tensão ou turgor muscular. Ele é um pouco mais molenga, mais molinho. Isso é natural, isso não tem a ver com nada que eu possa fazer. Ele naturalmente demora um pouco mais para adquirir a estrutura muscular. Então, eu primeiro preciso focar muito na amamentação dessa criança, porque a amamentação é o que vai trabalhar toda a musculatura orofacial, é como se fosse a primeira fono dessa criança. É uma fono natural, que vai desenvolver toda essa estrutura aqui, que vai trabalhar muito na mastigação lá na frente. Então, bebê, ela ainda tem 4 meses. Trabalhar muito a amamentação, focar a amamentação, para que esse bebê trabalhe essa musculatura e se desenvolva. E quando chegar o momento da introdução dos alimentos, ele também deve seguir parecido com o da criança normal. Amassado e não batido em liquidificador e não peneirado para não remover, para o alimento não ficar líquido, tá? Porque eu preciso que essa criança mastigue, não é só porque ela é síndrome de Down, mas todas, tá? Todas. Mas a síndrome de Down também, porque eu preciso trabalhar essa musculatura e também eu preciso ter a orientação de uma nutricionista, porque tem alguns alimentos que eu vou precisar diminuir ou não dar tanto, porque criança que tem a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ela tem um risco um pouco mais elevado de evoluir para a obesidade. Quase todas têm esse risco de cursar para a obesidade. Então, a gente tem que focar numa alimentação nutritiva de qualidade e com orientação de nutricionista, tá? Lembrando que as crianças que têm essa característica, elas têm um gráfico diferente das que são típicas, que a gente chama as crianças habituais, que não tem nenhuma alteração genética. O gráfico é diferente, então por isso que é importante também ter o acompanhamento com a pediatra, porque ela não vai analisar o gráfico como uma outra criança. O gráfico é especial, é diferente. Ele tem outra desenvoltura, curvas um pouco diferentes das curvas normais. Então é importante isso aí. Não é igual de uma outra criança, ele é diferente. Então preciso considerar também isso aí. Tá. Doutora, e você falou sobre não bater a fruta no liquidificador, né? E foi uma pergunta da Cíntia aqui, do filho dela que tem 1 ano e meio. Se perde a vitamina caso ela bata no liquidificador? Olha, muita coisa é perdida quando é batido.
tá? Muita coisa perdida, principalmente fibras, alguns nutrientes são perdidos também quando o alimento é batido e ele não trabalha estrutura muscular para mastigação. Então, a criança, quanto menor, mais ela tem que mastigar, eu menos devo bater. Então, se eu acabo caindo na tentação de bater a comida de um bebê de 6, 7 meses, eu vou ter uma criança que vai comer mal quase a infância inteira. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que começar a trabalhar mastigação justamente para evitar que essa criança tenha esse problema quando ela crescer mais um pouco. Agora, depois de uma certa idade, se a gente tem uma criança que está um pouco abaixo no gráfico e eu quero só aumentar um pouquinho mais, fazer alguma refeição que seja nutritiva, mas um pouco mais calórica para eu recuperar ganho de peso, aí com orientação de uma nutricionista ou da pediatra, é possível fazer algumas batidas de fruta. Batidas de fruta, misturar algumas com a própria fórmula infantil ou com leite materno, também fica legal, para tentar aumentar um pouco mais o potencial calórico para um ganho de peso saudável para a criança que precisa, com orientação do pediatra ou do nutricionista. Mas, em vias de regra, na maioria das vezes eu não devo bater comida, eu devo mastigar, dar a comida para ela mastigar, fazer o processo mastigatório. E doutora, se a Janaína está acompanhando a gente aqui, também perguntou, né? Falou, o filho dela tem 1 ano e ele não está mais querendo comer. Ele começou a comer, acredito, depois de 6 meses, e a partir dali, do ano, ele já está rejeitando, eu acho que... É a explicação que eu dei lá no começo da anorexia fisiológica. Isso, olha só, Janaína, se tu perguntar para todas as mães, todas vão dizer, meu bebê fez 1 ano e parou de comer e não quer comer. Porque é natural. É um processo da desaceleração do crescimento e do ganho de peso que acontece com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, nessa média. E porque o bebê de 1 para 2, ele só vai ganhar 2, 3 quilos. Então, ele naturalmente se regula, se autorregula. Então, um bebezinho de 10 meses come muito mais do que um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês. Porque ele está num processo metabólico muito mais acelerado do que um bebê maior. Então, é a explicação lá do começo. Não sei se ela acha que ela não estava lá no começo. Mas aí depois ela pode assistir a regravação. Muito bom, muito bom. Isso é muito interessante, porque realmente é uma preocupação que a gente tem, né? Se ele estava comendo já um prato, sei lá, com 3 tipos de alimento, comia tudo, aquilo e depois ainda comia mais, e depois de um tempinho ele para de comer ou diminui a quantidade, né? A gente fica preocupado, pensa logo que pode ser doença, né? Que pode ser algum mau comportamento, digamos assim, né? Fábio, eu também preciso lembrar que, por causa disso, muitas mães acabam caindo na tentação, né, de pegar e começar a dar os junk foods, porque eles são mais aceitáveis. Os salgadinhos, os biscoitinhos, os docinhos, para um bebê pequeno. E os saudáveis? Como assim, os saudáveis? Cookies saudáveis, por exemplo. O que você faz em casa, ok. Mas tudo que é industrializado leva açúcar. Tá? Agora, se você tem algumas receitas, né? Eu mesmo tenho um livrinho de receitas que eu dou para as minhas pacientes, que a gente mesmo faz em casa com inhame, com fruta, e vai no fogo, e a gente faz ali, prepara aquele biscoitinho caseiro que eu mesmo fiz com alimentos naturais para o meu filho. Aí pode, aí não tem problema nenhum. O problema são os industrializados que vêm com açúcar, que vêm com corantes, que vêm com outras coisas que programam metabolicamente mal aquela criança. E é uma fase assim que muita gente acaba caindo na tentação de meu filho não quer comer, pelo menos isso aqui ele come. E açúcar na criança. Pelo menos aqui eu sei que ele está comendo iogurte cheio de corante, aqueles iogurtes que são industrializados, que não são recomendados para bebê de 1 ano. Já começa a introduzir ali, porque eu tô ansiosa porque o bebê não está comendo. Então começa a dar tudo o que ele quiser. E aí a gente começa as programações que vão repercutir lá na frente. Tem mais uma pergunta aqui, doutora, só tentar entender. Bebê que tem língua presa tem mais dificuldade para se alimentar? Essa pergunta foi da Edjane. Isso depende do grau. Aí eu precisaria ver como essa língua, né? Porque os freios, eles têm graus, né? Freio oral, que eu diria. Inclusive para amamentação, tem freio oral que permite uma amamentação, tem freio que dificulta a amamentação, a gente precisa fazer a frenotomia com uma odontopediatra ou com otorrino, e tem outros que não. Então, para eu te responder isso, eu precisaria ver qual o grau desse freio, tá? Alguns podem interferir, outros não, tá? Então, precisaria ver, não dá para dizer assim.
Doutora, a gente já está aqui quase chegando nos finais da nossa live. Eu acho que foi pouco tempo, 30 minutinhos de live até agora, mas já foram muitas perguntas que vão sanar a dúvida dessas mães que estão aqui ou de outros responsáveis que estejam aqui acompanhando a gente. E quem também vai assistir ali pelo nosso canal, com certeza eles vão abrir a mente deles relacionado à saúde do seu filho, principalmente nessa fase, mas também você falou de coisas que é pro resto da vida toda, né? Então, acredito que não só para quem tem filhos nessa faixa de idade, também vão tirar muito proveito dessa live, né? E tenho mais duas perguntas, essas de autoria aqui da nossa redação, que eu queria fazer, que eu acho que são importantes a gente comentar para os pais, para as mães, para os avós, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Mas antes de fazer elas, só ler de novo aqui da Janaína, o que ela falou. Hoje mesmo ofereci o jantar e ele não quis, chegou pela mamadeira, desculpa. Chegou pela mamadeira. Eu acredito que ela tenha dito que o filho dela não estava mais comendo, mas então hoje ela, inclusive, não comeu e tomou só a mamadeira, né? Entendi. Então, 1 ano e 2 meses ela botou aí agora. É justamente a idade da redução do apetite. Então, eu preciso entender esse momento, eu preciso deixar a criança participar do preparo da refeição para que ela adquira segurança com a comida. Eu preciso tentar tornar ali o prato um pouco mais criativo, botando alimentos para o bebê pegar, para o bebê se sujar, porque esse toque com a comida, ele transmite segurança para a criança, porque se seu filho está rejeitando, pode ser que ele tenha medo da comida, tenha medo de se alimentar. Pode ser que seja algo que está interferindo na boa alimentação dele nesse sentido. Então, eu preciso deixar ele mais seguro para que ele possa se alimentar. Lembrando que ele não vai comer como ele comia antes de 1 ano. Ele vai naturalmente reduzir. Muito legal, muito legal. Doutora, e aí a pergunta aqui que a gente separou foi: existe algum guia que ajude os responsáveis, né, toda essa rede de apoio, a tirar mais informações, a ter mais informações sobre a alimentação? Sim, existe o Guia da Alimentação Saudável do Ministério da Saúde, que a gente consegue gratuitamente lá na internet, só dar uma pesquisada, tem lá todo um manual com várias orientações, mas além disso a gente também tem as orientações das nutricionistas, ou do seu próprio pediatra. Eu tenho o meu também, que eu sempre dou para as minhas pacientes na consulta, que a gente vai falar da introdução alimentar. Então, a sua pediatra deve fornecer, a sua nutricionista também, se tiver. E se não tiver, nem da pediatra, nem da nutricionista, tem a do Ministério da Saúde, que é o mais completo de todos, que é perfeito ali. Se a gente lê tudo, tá tudo. Os 10 passos da alimentação saudável, fala da alimentação do bebê de 0 a 6, do bebê de 6 para 7, de 7 a 8, vai falando toda a alimentação dos 2 primeiros anos, que são os primeiros 1000 dias, né? Da grávida até a criança de 2 anos, são os 1000 dias de vida. Legal, e eu super indico, porque é um material não muito extenso, né, que tem bastante informação e vai com certeza ajudar você. E a outra pergunta tem a ver um pouco com essa, quais as instituições e profissionais a gente deve levar a sério quando a gente vai ler sobre esse assunto de alimentação infantil? Acabamos de falar, o manual do Ministério da Saúde, né? As sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também tem uma orientação sobre isso. E nutricionistas materno-infantis que são muito qualificadas também para falar sobre isso. Além, claro, dos pediatras que estão atualizados, né? Porque tem muita coisa aí também que já mudou. Exemplo, quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que tinha que dar suco de laranja para a criança na introdução alimentar. Hoje a gente sabe que o suco é proibido até 1 ano, então não damos sucos mais para bebês. Então as coisas vão se atualizando. Então o profissional também tem que ir acompanhando essa atualização. Então lembrar que muita informação hoje a gente tem aí, né? Como esse benefício, né, das redes sociais, a gente tem aí informação aí no Instagram, no YouTube, voando, procurar informação, mas procurar profissionais atualizados, e aí com base nessas referências do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e sociedades nutricionistas. A Abram também, né, da nutrologia, que também focam muito nesse tipo de orientação. Muito legal, doutora. Eu acho que
agora, né, eu queria que você falasse um pouquinho como eles podem me encontrar, como é que elas podem chegar até sim, você, claro. agendar consultas com você. Quem está aqui em Belém, que é a minha cidade, ou Ananindeua, eu estou fazendo o atendimento presencial, né? E aí pode entrar em contato no link lá da minha bio, tá? Que tem o WhatsApp, aí você consegue agendar o atendimento. Tanto de amamentação, que é a consultoria de amamentação, quanto a puericultura, a consulta do recém-nascido também estou realizando, e as consultas para questões de doenças também, várias orientações que a gente consegue fazer aqui. Quem não está em Belém, Ananindeua, a telemedicina está aí, a gente consegue fazer muita orientação também. Hoje em dia, as receitas médicas são válidas em todo o território nacional. Então, antigamente, por exemplo, com o meu CRM do Pará, eu não conseguia comprar um remédio em São Paulo. Hoje, a gente já consegue no Brasil inteiro e até fora. Eu tenho pacientes que eu atendo de Londres, tem pacientes que eu atendo do Japão e Portugal também tem. O benefício da tecnologia, né? Então, também pode entrar em contato lá no link da bio, que a gente está à disposição, disponível. Muito legal. Aproveitando também, né, falando um pouquinho da Pimpus, a Pimpus ela é uma startup de saúde infantil que visa trazer comodidade para os pais e mães que estão aqui querendo melhorar a saúde dos seus filhos. Então, através do nosso app, que é gratuito, você pode baixar, hoje está na Play Store, ainda esse mês de outubro vai também estar disponível para iOS. Você consegue acessar um guia de profissionais, inclusive o perfil da doutora Bianca está lá dentro. Se você quiser saber mais informações, o serviço que ela presta, ter o acesso ao link ou ao endereço dela, você consegue acessar por ali, por dentro do nosso guia. Um mapa de serviços que super tem vários locais, hospitais, postos de saúde, tudo perto de você, né? Então, conectado ao Google, que facilita ali o seu encontro de forma rápida, além de toda a caderneta de saúde digital que a gente armazena dentro do app. Então, você passa a ter que contar com um backup seguro da sua caderneta que hoje está na sua gaveta, provavelmente. Além de receber todas as notificações que a gente faz dos marcos de desenvolvimento infantil. Né? Lhe lembrando, né, aos 1 mês de idade, a criança tem que fazer tal ação. E você consegue acompanhar tudo através do nosso app. Tá? Então, se você ainda não baixou, baixe lá agora que está disponível e é gratuito. Doutora, mais uma vez, queria agradecer também a todos que acompanharam aqui, passaram muitas pessoas pela nossa live e acredito que hoje foi um dia bem movimentado, bem interessante, vários comentários, o pessoal gostou muito, todos deixaram parabéns aqui e eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e até a próxima. Eu agradeço pelo convite também, agradeço todas as mamães que entraram aí, que participaram, que tiraram suas dúvidas e estou à disposição. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau.